Meu nome é Carlos Long, eu vou apresentar a gravação da disciplina de pós-graduação Bases Metodológicas em Pesquisa. Essa disciplina está sendo apresentada em conjunto com o professor Wagner Montor na disciplina de obtenção de fomentos. Bem, o conteúdo geral das disciplinas engloba tanto a elaboração da pergunta do projeto, a revisão bibliográfica, definição de objetivos, operacionalização de variáveis, um cronograma de estudo e os recursos de pesquisa, essa primeira parte apresentada numa gravação do professor Wagner Montor. Na minha parte, eu vou descrever e procurar discutir com vocês os principais desenhos de estudo que nós temos na pesquisa, como fazer uma projeção de casuística, como registrar o nosso estudo nas diferentes plataformas adequadas, o gerenciamento do dado e o cuidado que a gente deve ter em relação à proteção desses dados. E, para finalizar a aula, os principais aspectos de análise estatística que devem constar do estudo desde o seu planejamento inicial. Existem diversos tipos de estudo, eu aqui coloquei uma lista grande, apresentada numa tese de mestrado. Aqui só se vocês quiserem detalhar um pouco mais cada tipo específico de estudo, essa é uma das bibliografias úteis para que vocês possam aprofundar na metodologia de cada desenho de estudo. Tá? Eu vou procurar focar mais em alguns estudos que são os mais comumente efetuados. Antes de partir para os estudos propriamente ditos, para os desenhos de estudo, eu queria chamar a atenção para alguns conceitos e definições. O primeiro conceito importante é aquele de dado primário ou dado secundário de pesquisa. O dado primário é aquele gerado naquele estudo que está sendo realizado naquele momento. É um dado novo, é um dado que ficará, claro, armazenado para secundariamente ser usado em outros estudos. Outro aspecto importante é que os estudos têm aspectos qualitativos e quantitativos. Às vezes existe uma predominância de um aspecto qualitativo ou de um aspecto quantitativo no estudo, mas em geral as duas abordagens podem ser feitas. Como o nome mesmo diz, um estudo que tem variáveis quantitativas, variáveis mensuráveis, numéricas principalmente, são mais estudos quantitativos. Aqueles estudos que defendem bases conceituais, eles são mais qualitativos e, como eu disse, muitas vezes a gente mistura as duas coisas num projeto único. Outra divisão também citada é quanto à pesquisa básica, pesquisa clínica e pesquisa translacional. A pesquisa básica é aquela que não tem uma aplicabilidade obrigatória imediata, mas que aborda aspectos de pesquisa que são importantes para desenvolvimento, por exemplo, metodológico, desenvolvimentos laboratoriais, ou desenvolvimentos, por exemplo, de estudos com imagem, que serão posteriormente utilizados com uma aplicabilidade clínica como exemplo. O estudo translacional é aquele em que isso já está ocorrendo. Eu tenho aspectos básicos de uma pesquisa básica que vão ser utilizados, por exemplo, para diagnóstico ou segmento de pacientes, e eu utilizo, então, vamos dizer, pesquisas que sejam laboratoriais de metodologia diagnóstica para segmento desses pacientes. Então, isso é chamado de pesquisa translacional. A pesquisa clínica pura, ela em geral é uma pesquisa descritiva, de casuísticas, ou então pesquisas que sejam intervencionais, com algum tipo de medicamento que está sendo estudado. Então, essas são mais ou menos características, de diferentes tipos de pesquisa. Um aspecto importante é o aspecto daquela avaliação do dado ser retrospectivo ou prospectivo. A grande vantagem dos estudos, claro, prospectivos, são estudos em que eu procuro controlar variáveis interferentes. Então, nesse estudo prospectivo, eu posso colocar tempos de avaliação e controlar para diferentes fatores que possam interferir no resultado final.
No estudo retrospectivo, eu estou fazendo um levantamento do dado sem ter feito nenhuma interferência prévia, e esses estudos são muito importantes para conhecimento intrínseco daquela casuística que eu vou lidar, permitindo, portanto, o desenvolvimento posterior de estudos prospectivos controlados. Outra análise a ser feita seria um estudo que usa um dado transversal, uma amostra colhida num determinado tempo ou avaliada num determinado momento, contra aqueles estudos que são longitudinais, em que existe um planejamento de observação longitudinal quanto à progressão de um determinado evento ou de uma determinada doença. Estudos observacionais, né, como o nome diz, não é feita uma intervenção, eu apenas observo como o dado, a pesquisa, os dados, né, ou a população que eu estou estudando evolui espontaneamente, e no estudo intervencional o pesquisador define qual é a intervenção, como ela vai ser feita e como vai ser avaliada. Então esse seria um estudo intervencional. Muitos trabalhos são de publicação de casos ou de série de casos. Para publicar um caso é importante que esse caso realmente seja um caso excepcional, que traga, por exemplo, uma ideia ou de um mecanismo, ou seja, um caso seminal que mostre uma novidade relevante depois no desdobramento de outras pesquisas ou de uma conduta em relação àquele tipo de caso. As séries de casos, né, muitos dos locais de pesquisa têm casuística própria e, portanto, acompanham pacientes e, ao longo do tempo, acabam por acumular experiência num grupo de pacientes, e isso é chamado uma série de casos, e é um relato, né, em geral, observacional, retrospectivo, em relação à casuística que se tem. Os estudos caso-controle de coorte eu vou descrever para frente um pouco melhor, para a gente saber em que situação cada um desses desenhos de estudo é melhor empregado. Outro conceito interessante seriam os chamados estudos pré-clínicos, né? Então aqui nós incluímos os estudos in vitro, laboratoriais, os estudos in silico, desenvolvidos em modelos computacionais, e os modelos animais que precedem, claro, sempre os estudos clínicos. Os estudos clínicos em si, eles têm fases, né? As fases 1 e 2 são fases iniciais de avaliação, por exemplo, de uma medicação em relação à sua farmacocinética e à sua farmacodinâmica. Os estudos de fase 3 e 4 clínicos já são estudos de uso da medicação e de avaliação da medicação num grupo de doentes, por exemplo. Tá? A maioria dos estudos que a gente vê, inovadores, importantes, são os de fase 3. Os estudos de fase 4, em geral, são estudos de pós-marketing, quando as medicações ou as intervenções já estejam aprovadas para uso rotineiro, e aí nós vamos proceder a avaliações de longo prazo. Tá? Então, aí são estudos chamados de fase 4 clínicos. Os ensaios clínicos, né, eles também podem ser randomizados ou não, sempre que possível a randomização é recomendável, visto que é muito importante que não haja fator de interferência do investigador na escolha do participante de pesquisa que vai ou não ser submetido a um procedimento cirúrgico ou a um medicamento ou a placebo. Então, a randomização evita uma série de vieses, né, que devem e podem ser evitados durante o desenvolvimento de um projeto. Outro aspecto que também visa evitar esses vieses é se o estudo ele é aberto ou cego. No estudo cego, sempre que possível, ou o investigador cego, ou mesmo o paciente cego, isso traz uma série de vantagens, né, evitando os interferentes. Outra coisa que evita interferentes e homogeneiza a maneira com que a amostra é tratada é fazer estudo com mais de um braço e de preferência um cruzamento entre os braços, ou seja, um determinado grupo às vezes é submetido a uma medicação, o outro não, ou outra a uma medicação clássica, e depois esses grupos são cruzados. Tá? Então isso traz uma abrangência da análise maior e maior segurança do resultado final. Ainda, estudos importantes são os estudos de revisão.
Às vezes é um assunto que já existem experts, já existem pessoas com grande conhecimento da área e eles são convidados a escrever, a fazer uma revisão narrativa mostrando a opinião deles em relação àquela temática. Existem as revisões sistemáticas, que são metodologicamente mais controladas, em que a abrangência da revisão, em geral, é muito maior. Isso evita também viés de impressão pessoal ou de opinião pessoal que possam interferir na tendência narrativa da revisão. Então, revisões sistemáticas, sempre que possível, são melhores e mais de nível, de evidência muito maior do que as narrativas. E, ao final, se você, diante da revisão sistemática, perceber que o grau de conhecimento na área é suficiente para tirar conclusões maiores, definitivas, então a meta-análise é realizada para que esta conclusão possa ser explicitada. Quando a gente fala em produção de informação, em publicações, existe uma hierarquia de evidência que mostra, claro, em termos de controle e de confiabilidade daquela informação que está sendo emitida. Os editoriais de autores convidados, a opinião de especialista é extremamente importante, até porque é exatamente esse conjunto de dados, de conhecimento dos indivíduos ou dos pesquisadores em relação à temática é que vai direcionar os próximos estudos que vão ser reportados. Então, um especialista com experiência própria, ele pode fazer um relato de caso ou um compilamento de uma série de casos. Isto pode propiciar, então, base para que outros estudos sejam desenvolvidos, né? Então, quando o pesquisador tem um segmento de pacientes com um determinado problema, ele pode então desenhar estudos de casos e de controle, estudos de coorte de segmento de longo prazo. A depender do que vai ser estudado, estudos clínicos controlados podem ser desenhados, né, para evitar exatamente aqueles vieses que eu comentei, e mais à frente, a depender da massa de publicações, uma revisão sistemática com ou sem meta-análise pode ser disponível. Eu resumi nesta figura os principais conceitos, né, que a gente usa nos estudos clínicos. Então, a primeira pergunta que se faz é: nesse estudo clínico, haverá ou não intervenção? Então, se não haverá intervenção, esse é um estudo observacional. Se haverá uma intervenção colocada, né, pelo pesquisador, o primeiro foco importante a ver dessa intervenção pode ter sido uma intervenção prévia ou mesmo uma intervenção que ocorra durante o estudo, mas que não é o foco principal do estudo, não faz parte do objetivo principal. Vamos dizer que os pacientes que eu vou seguir usam medicações, mas que eu não tenho como objetivo primário a análise daquela medicação que vai ser utilizada, né? Então, essa intervenção que existe no estudo, mas que não é o objetivo primário do estudo, também se caracteriza como um estudo observacional. O que é, então, um estudo intervencional? É quando a intervenção que vai ser feita no estudo é o objetivo primário do desenho do estudo. Então, eu quero analisar um determinado procedimento cirúrgico, eu quero analisar uma determinada medicação que vai ser utilizada, então, sim, esse estudo é intervencional. No estudo intervencional, valem os conceitos que eu havia citado de randomização, cegamento e braços do estudo, sempre que possível. Voltando aos estudos observacionais, né, o estudo observacional, na maioria das vezes, ele é caracterizado por uma observação clínica, por um segmento clínico. Então, essa observação clínica, ela pode requerer, né, ou pode incluir um segmento clínico longitudinal e, a partir daí, vai ser chamado, sim, de um estudo longitudinal, ou então, não, eu vou pegar um grupo de indivíduos, um grupo de pacientes, e vou fazer uma análise segmentar daquele momento, e é o que a gente chama, então, de um estudo transversal.
Nos estudos longitudinais, existem aqueles dois grupos de estudos que a gente considera como muito importantes e frequentes, que são os estudos caso-controle e os estudos de coorte. Então, como é que eu sei quando aplicar um ou outro estudo? Basicamente, nesse grupo de estudos longitudinais, o que a gente olha é a forma como a casuística é selecionada. Então, se eu vou basear o meu estudo na exposição a determinado fator, então eu vou falar, olha, eu tenho um grupo de pacientes que foram submetidos, por exemplo, a uma exposição radioativa. E esses pacientes eu vou seguir ao longo do tempo, né, para poder avaliar como evoluem esses pacientes. Então, a exposição a um determinado fator é o meu dado mais crítico de seleção da casuística. Então, isso caracteriza uma determinada coorte. Então, são indivíduos expostos a um determinado fator, a uma exposição, e então eles vão ser seguidos por causa daquela exposição. Já do outro lado, os estudos que a gente chama de caso-controle, o caso a ser seguido, ele vai estar baseado num produto final. Por exemplo, um indivíduo que desenvolveu uma determinada doença ou uma determinada complicação. Então, eu tenho um grupo de pacientes que tem aquele problema. E aí eu vou comparar com um grupo que não tem o problema. Claro, sempre depois olhando se teve a exposição ou não a uma causa, mas a seleção do paciente foi baseada no fato de ter um determinado problema e isso foi o que constituiu o meu grupo de estudo. Então aqui estão os grupos, os estudos longitudinais que a gente chama de caso-controle e aqui os estudos longitudinais que a gente chama de coorte. Depois nós vamos dar mais detalhes sobre isso, eu acredito que fique mais. Bem, os estudos observacionais, ele correspondem, então, à maior parte dos estudos realizados. A maioria dos grupos de investigadores apresentam os dados, né, observacionais da casuística que tem, e isso, como eu disse, pode favorecer o desenvolvimento de estudos posteriores. O que eles oferecem? Né? Oferecem hipóteses de associação, então, quando eu tenho o segmento de um grupo de pacientes, eu começo a fazer observação em relação a que fatores estão associados a quais, que outros fatores são interferentes e podem atrapalhar ou criar vieses no desenvolvimento do meu estudo. São úteis também para a descrição da doença com a qual eu estou lidando, né? O momento em que isso acontece, em que local isso está acontecendo, as características dos indivíduos que possuem essa doença, me permitem identificar casos que sejam atípicos, excepcionais e que, portanto, necessitem de uma publicação específica do caso, me permitem agrupar uma casuística com conhecimento detalhado, né, das características dessa casuística e a partir daí, então, quando eu faço um corte transversal dessa casuística, eu consigo ter uma coorte com os dados bem avaliados e se eu prolongar esse segmento, eu vou ter especificamente uma coorte que depois pode servir para alguma análise, algum estudo de coorte específico. A descrição de casuística ou de coorte, ela permite então reconhecer grupos para estudos de intervenção, potenciais fatores que devam ser controlados nos estudos de intervenção. Então, esses fatores conhecidos e potencialmente interferentes serão controlados para que no estudo de intervenção, de preferência, né, controlado, randomizado ou cego, então é importante que a gente conheça todos esses fatores para fazer um planejamento adequado. Né? O desenho adequado desses estudos controlados depende dessa descrição de casuística e um conhecimento exato da coorte de estudo. Aqui eu coloquei um exemplo, né, tanto de um estudo caso-controle como de coorte, para que fique mais claro novamente o conceito desses estudos tão importantes. Então, um estudo típico caso-controle, ele ocorre quando numa mesma população
né? Eu conheço, então, a doença que eu vou avaliar. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um grupo de indivíduos, de pacientes com hipertensão arterial. E eu tenho, né, exatamente dado por mapeamentos anteriores dessa população, algum determinante que eu acho suspeito e que eu queira avaliar se este determinante está ou não associado a essa doença que eu estou acompanhando. Então, eu vou pegar os indivíduos com doença, hipertensão arterial, observar o determinante e construir uma matriz, por exemplo, 2x2. Tem ou não tem a doença, tem ou não tem o determinante, que no caso aqui eu exemplifiquei a doença como hipertensão arterial e o determinante como ter nascido pequeno para a idade gestacional. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que crianças nascidas pequenas para a idade gestacional têm maior risco evolutivo para hipertensão arterial na vida adulta. Então, estudos desse tipo, de uma população de hipertensos, utilizando pessoas que tenham ou não a hipertensão arterial e que tenham ou não nascidos pequenos, é possível perceber qual é o risco relativo de nascer pequeno e desenvolver a doença hipertensão arterial. Já no caso do estudo de coorte, o que acontece é que eu tenho um grupo de indivíduos com a mesma característica. Então, por exemplo, aqui a característica citada é do aleitamento materno. Então, eu tenho um grupo de crianças que foram amamentadas, por exemplo, durante o primeiro ano de vida. E eu quero avaliar em longo prazo se esse aleitamento materno exerce alguma influência no desenvolvimento, por exemplo, do diabetes mellitus tipo 1. Então, é descrito que crianças que tiveram aleitamento materno em tempo suficiente, de certa maneira, têm uma menor possibilidade de desenvolvimento de diabetes tipo 1 durante o final da primeira década ou segunda década de vida. Então, eu tenho uma característica comum, que é o aleitamento, e eu observo em longo prazo o desenvolvimento, a chance de desenvolvimento do diabetes mellitus. No estudo de intervenção, então, como eu disse, é o pesquisador que define essa intervenção, e aí eu pego, por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer um procedimento de uma medicação para um determinado grupo de pessoas, então eu vou determinar qual é a intervenção, que é o uso do medicamento, eu vou pegar o indivíduo que ele vai então utilizar essa medicação, ele vai ser tratado ou não, então nós vamos dividir, por exemplo, em dois grupos, o grupo tratado e o grupo não tratado, e nesse tipo de estudo, uma relevância muito importante é dada aos grupos controle. Veja, aqui nós temos que ter também o grupo controle não tratado e, sempre que possível, eticamente possível, o grupo controle tratado. Então, aqui eu tenho o indivíduo doente, tratado ou não tratado, e o indivíduo controle também tratado ou não tratado. Okay? Cruzando, então, essas probabilidades, a gente consegue enxergar com maior clareza o quanto a medicação exerce o efeito próprio nessa situação. Bem, além da escolha e do planejamento, né, que vai incluir esse desenho do estudo que a gente discutiu até agora, outros aspectos são muito importantes no planejamento do estudo. Então, primeiro, se é um estudo que vai ocorrer numa etapa única ou se ele tem etapas subsequentes. Essas etapas subsequentes de um mesmo estudo, elas podem ser interdependentes ou não. Então, por exemplo, o desenho da segunda etapa de um estudo, ele vai depender, às vezes, da primeira etapa e às vezes não, às vezes é uma etapa escalonada. Às vezes, a primeira etapa ela funciona como um estudo piloto, que vai nos permitir um cálculo para algumas circunstâncias da segunda etapa. Então, um estudo com várias etapas, às vezes utiliza a primeira etapa como um estudo piloto. Tá? O outro aspecto muito importante é como calcular a casuística necessária para responder à pergunta do estudo. Eu vou entrar em mais detalhes nos próximos slides em relação ao
tipo e tamanho da amostra, principalmente em relação ao cálculo do tamanho da amostra. No planejamento da pesquisa, é muito importante que os critérios de inclusão e exclusão sejam bem detalhados, tá certo? Para que a gente tenha a maior homogeneidade possível e aqui sim já retirar alguns interferentes que possam prejudicar a análise final do trabalho. Também é interessante prever critérios de recrutamento, principalmente para quando o tamanho da amostra possa ser um problema. Então, ter opções de recrutamento que ampliem a possibilidade de obtenção do tamanho da amostra adequado, isso deve estar planejado também dentro do estudo. Esses dados todos juntos, eles nos permitem, então, imaginar qual é o número de casos necessários, se isso vai ser feito num centro único de pesquisa ou num estudo multicêntrico, e também identificar se nós temos os recursos, não só financeiros, mas recursos também de pessoas e recursos de estrutura necessários para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Outro aspecto interessante que a gente não pode deixar de incluir no planejamento do estudo é exatamente como registrar a nossa pesquisa. O registro da pesquisa, quando inclui humanos, né, ele entra no sistema CEP-CONEP, então o Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos, ele em geral está presente na maioria das instituições de pesquisa ou para regionais, né, quando os institutos não têm um CEP próprio, e é muito importante que todo o registro da pesquisa e as aprovações necessárias sejam obtidas antes do início de qualquer fase da pesquisa, ok? Então, não é de forma alguma autorizado que uma pesquisa seja iniciada sem que o CEP, e, quando necessário o CONEP, já tenham emitido a aprovação. Existe um correspondente comitê de ética para estudos que incluem animais, né? E depois que o sistema CEP-CONEP ou o de ética em animais aprovou, no caso aí vamos falar do CEP-CONEP, para estudos clínicos, esse estudo clínico ele deve ser registrado numa outra plataforma, e essa plataforma, o acesso é o clinicaltrials.gov, é uma plataforma que permite registrar os estudos em andamento e depois como eles foram finalizados, e é uma plataforma muito importante, quer dizer, quando você planeja um estudo clínico, avaliar nessa plataforma se o mesmo estudo já está sendo desenvolvido ou se está em fase final ou ainda muito inicial e quais são as características do estudo desenvolvido e de que maneira o seu estudo pode inovar, né, e trazer novas informações não presentes em estudos em andamento. Uma outra plataforma importante de registro seriam as plataformas para estudos de revisão sistemática e meta-análise, né? Nós temos, principalmente no Brasil, a Próspero, que é uma plataforma utilizada, importante, que deve ser a nossa plataforma de escolha para registro de revisões sistemáticas e meta-análises. Também tomar cuidados especiais caso, né, o estudo em questão possa vir a oferecer a possibilidade de patente ou de propriedade intelectual. Existem regras muito específicas de patente e de propriedade que devem ser respeitadas desde o início, antes do desenvolvimento do estudo. Okay? Não queria esquecer, não posso deixar de mencionar a importância que é quando o estudo ele utiliza alguma base que é protegida por leis ambientais. Tá? Então, toda vez que isso existir, por exemplo, se vai ser usado algum extrato de uma planta nativa, alguma coisa assim. Então, é preciso um cadastro do estudo com autorização no CIGEM, né, que é do Ministério do Meio Ambiente. Então, prestando atenção a esses registros, né, a nossa pesquisa vai estar autorizada de forma adequada. Bem, nós vamos partir agora para a última parte dessa nossa aula, que é relacionada, então, à análise estatística.
A análise estatística, né, claro, você tem uma análise final dos resultados, mas essa análise final dos resultados ela deve ser precedida desde o início do planejamento do estudo em relação ao reconhecimento de quais são os testes estatísticos que serão utilizados naquele estudo. E isso é definido quando você define os objetivos, define a casuística e começa a fazer o desenho do estudo, então você já sabe o tipo de variáveis com as quais você vai lidar, já sabe o tipo de resultado que então você vai obter e, portanto, isso te permite já ter uma proposta de qual é a análise estatística a ser desenvolvida naquele estudo. Então, esse desenho todo da estatística tem que estar presente já na própria proposta do estudo. Okay? E, dentre eles, claro, também o tamanho da amostra. Então, a primeira coisa, para poder fazer um planejamento estatístico adequado, é ver, né, quais são as variáveis, que variáveis você vai indicar no estudo, classificar essas variáveis, se elas são qualitativas ou quantitativas, se são variáveis independentes ou se são variáveis dependentes ou interdependentes. Então, isso é importante para ver o tipo de análise que vai ser feita. Observar, identificar e prever o que você vai fazer com as observações atípicas, com casos que sejam realmente extraordinários dentro da resposta daquele grupo. Isso é muito importante de já ter uma previsão e não deixar para decidir isso depois que os resultados apareçam. Tá? Então, essa análise, ela te permite, já desde o início, né, definir quais são as hipóteses que você vai fazer a serem testadas durante o seu trabalho, quais são os critérios de decisão, quer dizer, o que você vai chamar de significante e tudo mais, definir esse nível de significância, né, de probabilidade de significância, enxergar os possíveis erros presentes, ou seja, erros que a gente chama de tipo 1, de tipo 2, por exemplo, não é? Se eu estou lidando com um determinado grupo, vou dar um exemplo de estatura de uma determinada população. Eu digo que aquela estatura é normal quando ela, por exemplo, está entre o percentil 2,5 e o percentil 97,5. Isso quer dizer que eu deixei os 2,5% mais baixos e os 2,5% mais altos como fora do bloco de normalidade. Esse 2,5% para lá e para cá, eles são chamados de erro tipo 1, ou seja, eles ficam como se não fossem indivíduos normais, mas são indivíduos normais. Eu fechei, né, 95%, né, de normalidade daquela população. Então, esse é o chamado erro tipo 1. O erro tipo 2 é quando eu vou comparar esses indivíduos normais, com estaturas normais, com um grupo de doentes que possam ter prejuízo na estatura. Então, esse grupo de doentes, ele em geral deve ficar abaixo daquele limite de normalidade que eu coloquei da estatura, mas alguns indivíduos doentes vão ficar dentro de estaturas normais. Isso quer dizer que eu tenho um erro que a gente chama do tipo 2. Então, isso deve ser estabelecido onde eu vou colocar o meu ponto que divide, né, esse erro tipo 1 e erro tipo 2. Por último aqui, o planejamento é o tamanho da amostra. Vamos falar um pouquinho mais sobre o cálculo do tamanho da amostra. Veja, para calcular a amostra de um estudo, algumas coisas eu tenho que conhecer da população de base. Quanto melhor eu conheça as variáveis do estudo desta população de base, mais eu posso prever com precisão qual é o tamanho da amostra que eu vou utilizar. Então, por exemplo, se eu quero fazer um estudo de pressão arterial e eu tenho o conhecimento de pressão arterial de uma população normal de base, qual é a pressão arterial mediana e qual é a variação da pressão arterial esperada para aquela idade, para aquele sexo, então eu tenho dados importantes para poder fazer um cálculo de diferenças. Quer dizer, se eu conheço bem isso na população normal e eu vou avaliar no meu paciente, eu quero saber quantos indivíduos agora de uma determinada doença terão uma pressão arterial X% acima, 10% maior que o da população geral, eu tenho dados suficientes então para fazer o cálculo do tamanho da amostra.
Agora, se eu não tenho conhecimento prévio da variável que eu vou estudar, é muito difícil fazer um cálculo preciso do tamanho da amostra e às vezes é necessário então um estudo piloto para que eu possa daí sim, tendo esses dados no estudo piloto, poder calcular o tamanho da amostra. Outro aspecto relevante para cálculo do tamanho da amostra é qual é o teste estatístico que vai ser avaliado. Então, testes que são de populações diferentes, independentes, eles em geral dependem de amostras maiores. Quando eu vou avaliar, por exemplo, o mesmo indivíduo antes e depois de um determinado procedimento, isso faz com que um número menor de indivíduos na amostra possam ser utilizados e mesmo assim eu perceba a diferença existente, por exemplo, pela intervenção. Um outro aspecto bastante importante no cálculo do tamanho da amostra é o poder do teste. O poder do teste, ele nos reflete aquilo que, quando você encontra um resultado e diz isto é significante ou isto não é significante, a diferença, com que poder, quer dizer, com que certeza eu estou dizendo que é significante ou que não é significante. Então, isso reflete o poder do teste. Por exemplo, se eu defino um poder do teste em 0,8, ou seja, 80%, isso quer dizer que quando eu afirmo ser significante ou não ser significante, eu faço com 80% de certeza e aí com 20% de erro. O erro tipo alfa a gente já descreveu. Quando a gente vai fazer o cálculo de tamanho da amostra, algumas características a gente deve conhecer, como, por exemplo, a média daquela amostra, o desvio padrão para aquela variável, a diferença quando eu avalio as duas ou mais populações, qual é a diferença entre as médias, entre os desvios dessa população. O mesmo vale para proporções em cada grupo ou para correlações entre variáveis. Então, se eu já conheço isso, então eu tenho maior capacidade de fazer um cálculo preciso da amostra. Vamos usar alguns exemplos para que a gente possa entender um pouquinho melhor como é que calcula esse tamanho da amostra. Então, toda vez que eu vou fazer, aqui eu vou pegar como exemplo um programa de estatística, que é o SigmaStat, que é bem simples, né? Considerado um dos programas mais simples de análise estatística. E aqui então ele tem um tutorial em que você fala, bom, aqui são os testes, quando que eu aplico cada um dos testes, e aqui como é que eu calculo o tamanho da amostra. Então, quando eu vou calcular o tamanho da amostra, clicando aqui aparecem os testes, né, que ele está propondo, o teste T, um T pareado, um teste de proporções, um teste de análise de variância, que é o ANOVA, e daí para frente. Tá? Então, vamos imaginar que eu clique no teste T, ele vai aparecer esse quadradinho, e nesse teste, o que ele pede para fazer o cálculo do tamanho da amostra? Né? Quando eu clicar aqui no igual, ele calcula o tamanho da amostra. Mas o que ele pede para esse cálculo? Então, primeiro, a diferença entre médias dos dois grupos. Então, vamos dizer que eu tenho um grupo A, um grupo B, que vai ser comparado pelo teste T, depois nós vamos ver os requisitos para esse teste, né? Então, as populações têm que ter, a amostra tem que ter um resultado que seja, então, homogêneo, paramétrico, né? Gaussiano. Então, eu tenho a possibilidade de aplicar o teste T, então eu tenho duas populações, dois grupos, e aí eu vou estudar. Eu tenho a média de cada um dos grupos e eu vejo a diferença entre as médias. Eu tenho o desvio padrão dos dois grupos e aqui eu vou ter um desvio padrão médio entre os dois grupos. E o poder do teste, vamos dizer que eu coloque o 0,8. O erro alfa, o erro tipo 1, aqui eu coloquei um P de 0,05, a hora que clica aqui, ele dá o tamanho da amostra, depois eu vou ter um exemplo com duas amostras para que a gente possa entender melhor como isso é feito. E aí, entrando em cada um dos testes, você tem quais são os pré-requisitos de cada um desses testes para cálculo do tamanho da amostra. Tá bom? Um outro aspecto importante que a gente tem que prestar atenção no desenho do estudo, no planejamento do estudo, é que variáveis eu vou capturar e como eu vou armazenar
esses resultados, né? Eu já sei quais são as minhas variáveis, eu já sei o tipo de resultado, o tipo de variável que eu vou obter, e eu vou criar então um banco para receber esses dados e armazenar. Mas cuidado, não é um armazenamento simples. Os bancos de dados, eles devem oferecer consistência para que não haja quebra de paridade entre os dados e perda do dado, e principalmente que permitam um gerenciamento, uma auditoria, uma visualização permanente desse dado. Tá bom? Então, por isso, os bancos de dados consistentes, eles são melhores do que planilhas simples, por exemplo, planilhas de Excel. Tá? Outro aspecto importante é como que o banco permite a organização do dado. Então, o dado tem uma forma de entrar, mas ele pode ter múltiplas formas de ser visualizado, de ser filtrado e como ele vai ser apresentado. Então, essa organização toda do dado, ela é presente em bancos de dados, né, e nem sempre presente em planilhas, né? Outra coisa importante é a atenção para o formato. Sempre que eu vou pegar minhas variáveis e vou colocar num banco de dados, eu tenho que ter em mente que eu já sei qual é a análise estatística que eu vou fazer, eu já sei qual é o software de estatística que eu vou usar, portanto, o formato que eu tenho que colocar esse dado, ele tem que ser feito de uma maneira que seja automaticamente incorporado nesse software de estatística para evitar manuseio do banco e quando eu vou passar para o software de estatística eu possa incluir erros, né? Conforme eu faço o manuseio do dado e eu posso acabar errando nessa transferência do dado para o software de estatística. Tá bom? Outro aspecto relevante de bancos é que muitas vezes o próprio banco de dados e as planilhas também, elas te oferecem as coisas mais simples para visualização do dado, ou seja, medidas de tendência central, como média, mediana, medidas de dispersão, desvio padrão, percentis, tudo isso, te permitam criar ou já criem para você tabelas, né, com aqueles dados e permitam uma visualização gráfica. A visualização gráfica do dado, ela vai ser extremamente importante, principalmente para reconhecimento de casos atípicos, de amostras atípicas. E depois eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais para frente. Tá bom? Vamos lá. A tabulação de dados, né, dentro de um banco, ela pode ser feita classicamente com programas, né, como o Excel, que tem vantagens por ser simples, disponível na maioria dos locais, permitam cálculos de estatística simples, produzem gráficos que possam ser úteis, né? E essas planilhas do Excel, elas podem ser transferidas para vários softwares. Se elas forem montadas no mesmo formato do software, ela pode ser transferida totalmente para o software sem dificuldade. Qual é o grande problema? Quais são as desvantagens de uso das planilhas, né? Tipo Excel? Primeiro, com muita frequência existe perda de consistência do dado. Então, essas planilhas, elas, às vezes, por mexer, você vai tirar de um lado, pôr do outro. Quando você vai ver, você cortou parcialmente, então existe uma perda de paridade, principalmente para planilhas que sejam muito extensas, e depois você não consegue recuperar e você pode perder totalmente a confiabilidade daquela planilha. Outro problema muito grande é a falha de segurança. Todos os dados estão lá, eles não estão anonimados, quer dizer, quem tiver acesso à planilha vai ter acesso total ao dado, e isso do ponto de vista de proteção do dado é bastante frágil, né? Então, se a gente pensar nas leis gerais de proteção dos dados, é uma planilha que não permite um nível de proteção muito grande. Já algumas plataformas de gerenciamento e armazenamento, eu vou citar aqui principalmente o RedCap, com a qual eu tenho mais experiência e acho uma plataforma realmente excepcional para pesquisa. Ela tem várias vantagens, né? É uma plataforma que mantém uma consistência contínua ao longo do tempo. Todas as versões daquilo que você está fazendo, elas são salvas permanentemente. Se você quiser voltar numa versão anterior, ela está lá salva na nuvem. A nuvem, tudo que está na nuvem é encriptado, então a segurança do dado é bastante importante. Permite esse gerenciamento, permite principalmente a auditoria. Quem vai avaliar essa planilha consegue saber quem mexeu, quando mexeu, qual foi a mudança
né? Então você consegue uma auditoria perfeita dos dados que estão presentes na planilha. A proteção do dado ela é oferecida em vários níveis, né? Quando você puxa o dado do banco, exceto para quem é o principal coordenador do estudo, o dado para os outros que vão olhar para o dado, ele já sai sem os dados sensíveis de identificação do paciente. Então, a proteção do dado e o anonimato também pode ser assegurada. Ela te oferece toda uma estatística básica, gera, né, dados para ir direto para o software estatístico. Quando você vai exportar o dado, ele já te pergunta qual é o programa que vai ser usado e para muitos desses programas ele permite já a formatação adequada para aquele software, né? Permite uma coisa muito importante, que é numa determinada pesquisa, você gerar questionários, ou para uma aplicação única, transversal, ou mesmo previsão de questionários para segmento longitudinal, que é muito interessante para as pesquisas, né? E ele também oferece uma randomização automática, uma randomização. Você define os critérios de randomização. Quando você entra com um paciente novo a ser incorporado, ele faz uma randomização automática e te apresenta em que subgrupo o paciente vai ser colocado. E essa é uma ferramenta bastante importante, né, em estudos randomizados. A desvantagem é que ele é trabalhoso na hora de desenhar, na hora de implementar o banco. Ele requer uma série de dados para que você possa construir o banco. A partir daí, ele é bastante automático e te evita uma série de trabalhos. Então, ele é trabalhoso no início, mas depois ele recompensa isso com a forma rápida de inserção e com a forma rápida de captura daquele resultado que você precisa. É necessário um registro institucional. Então, instituições, elas são autorizadas ao uso do REDCap e depois podem transferir essa autorização aí sim para pesquisadores individuais, e cada pesquisador gerencia o seu próprio estudo. Bem, eu vou agora dar exemplos, né, para a gente deixar um pouco mais claro boa parte dessa estatística que a gente comentou. Eu vou falar de alguns cenários e exemplos de análise estatísticas mais comuns, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz, quando temos os dados agora já com resultados da pesquisa, seria olhar para uma determinada variável e ver qual é a distribuição dessa variável. Então, a primeira coisa que os programas fazem, então aqui tem uma coluna de dados de um grupo, uma outra coluna de dados do outro grupo, e quando eu peço para fazer uma análise de distribuição, ele vai me dizer se aquela distribuição é paramétrica, se é uma distribuição normal e, portanto, a probabilidade de normalidade passou, né? Então é uma distribuição normal, ou se não é normal. Então, o teste, aqui é um exemplo de um dos testes aplicados, que é o Kolmogorov-Smirnov, e aí ele percebeu que passou para essa primeira coluna de dados e não passou para a segunda. Seria isto e isso, tá bom? Então, a primeira coisa, distribuição da amostra. Normal, não normal, paramétrico, não paramétrico. Por que isso é importante? Porque os testes estatísticos, eles estão agrupados entre amostras, não, variáveis de distribuição normal, variáveis de distribuição não normal ou não paramétrica, tá bom? Então é muito importante que a gente conheça a distribuição das nossas variáveis. Também o software nos permite fazer sínteses numéricas, né, de tendência central, por exemplo, de quantos casos foram estudados, qual foi a média, né, aqui um grupo de casos e de controles, por exemplo, qual foi a média observada nessa variável dos casos, o desvio padrão, os valores máximo e mínimo, mediana e os quartis, né, percentil 25, percentil 75. Então, as medidas de tendência central, média, mediana, as medidas de dispersão, desvio padrão e quartis, elas já são apresentadas, né, nesses softwares, e você pode ter uma representação gráfica. Isso é muito importante que seja feito, porque ele vai nos permitir, por exemplo, aqui eu estou vendo a média de cada um dos grupos e o desvio padrão.
Aqui eu estou vendo a mesma coisa, a média e o desvio padrão, e estou vendo como é que foi a dispersão da amostra. Então, observa que neste primeiro grupo existe uma dispersão, ele foi aqui calculado. Vejam que aqui é um gráfico chamado box plot, no qual eu tenho a mediana, o percentil 75, o percentil 25, o percentil 90 ou 95, dependendo de como eu colocar, e o percentil 5, o percentil 10, dependendo do que eu colocar. Então, o que vai acontecer? Aqui eu percebo, naquele primeiro grupo, que a dispersão é um pouco mais homogênea. Vejam que a média e a mediana são mais ou menos compatíveis, e aqui passou, né, a normalidade. Neste daqui não passou. Eu tenho uma tendência de valores mais altos, então a média é aqui, né? A mediana é um pouco mais alta do que a média. A média estaria mais ou menos na metade do box plot. Então, observem que esta distribuição não é paramétrica. E outra coisa que é importante é permitir visualizar casos que sejam atípicos ou que sejam muito fora. Quando está relativamente perto, tudo bem, mas às vezes eu tenho um caso que é muito discrepante e quando eu olho graficamente eu tenho uma visão rápida de que eu tenho discrepâncias de casos atípicos e isso precisa ser tratado em separado depois. Bem, eu vou usar alguns exemplos, né, para a gente ficar com uma aplicabilidade maior e compreensão maior dessa análise estatística. O primeiro que eu vou falar é quando eu, num determinado estudo, eu vou comparar uma determinada variável. Então, vou dizer, eu vou pegar o peso, eu vou pegar a estatura, eu vou pegar a pressão arterial, eu vou pegar uma variável que seja quantitativa e eu vou comparar essa variável em dois grupos independentes. Então, eu tenho um grupo A, um grupo B, e eu quero saber, por exemplo, a estatura do grupo A versus a estatura do grupo B, se ela é diferente ou não. Então, eu faço a minha avaliação de distribuição, enxergo se é paramétrico ou não paramétrico. Se a distribuição dos dois grupos for paramétrica, o teste que pode ser utilizado é o teste T-Student, que é um dos mais conhecidos. Se um dos grupos tem distribuição não paramétrica, eu não posso aplicar o teste T e eu tenho que aplicar, por exemplo, o chamado teste U ou teste de Mann-Whitney. Vamos ver como é que funciona isso. Tá? Então, aqui é um exemplo do teste T. Eu comparei dois grupos, eu observei, aqui é o número dos casos, então aqui tem um grupo, aqui tem outro grupo, aqui é um grupo, por exemplo, de indivíduos com leucemia aguda, aqui é um grupo controle, em que eu fiz uma análise, neste caso era um percentual de sensibilidade quando eu usava a dexametasona. Então, aqui está um dado percentual. Então, quando a gente olha, essa sensibilidade nos casos de leucemia foi de 42,79, um desvio padrão de 17, e no caso controle, e no grupo controle, 50,9, 16,4. Quando eu olho aqui, calculando então o teste T para os dois, eu vejo um P de 0,054. Eu defini um P de 0,05, abaixo do qual eu diria que a sensibilidade é diferente. Então, para esta minha amostra, o que eu vou dizer? Não há uma diferença significante entre os grupos. Lembrem que em estatísticas não tem tendência, tá certo? Você definir o ponto de corte, abaixo daquele ponto de corte é diferente, igual ou acima daquele ponto de corte não é uma diferença significante. O nível de significância foi você que explicitou. Então, neste caso, não há uma diferença significante entre esses dois grupos. O que eu queria chamar a atenção aqui, muito importante, é o que vem abaixo dessa análise. Veja, o erro alfa que eu disse é o 0,05, para dizer que era significante. E o poder do teste, quando eu fiz essa aplicação, é de 0,37, é um poder muito baixo, sendo que o poder desejado nessa situação era de 0,8. Então, quer dizer, o poder de dizer não é diferente significantemente é muito baixo. Eu estou dizendo não é diferente com 40% de segurança do que eu estou falando. Isso quer dizer que esta análise ela tem que ser vista com cuidado. E o motivo para isso, a primeira razão mais comum é o tamanho da amostra.
Então, vamos ver esse próximo slide, no qual eu peguei, então, para essa análise, mesma análise que está aqui, né? E eu olhei para comparar qual é o tamanho da amostra que eu deveria ter utilizado para um teste T com estas características que eu visualizei naqueles dados. Então, quando eu olho a diferença entre as médias observadas em cada grupo, né, 42, 50, a diferença é de 8. Diferença das médias. Qual é o desvio padrão? Então, aqui o desvio padrão é de aproximadamente 16. Qual é o poder do teste? 0,8 para um erro alfa de 0,5. Então, quando eu clico no botão, né, de cálculo, ele me diz que o tamanho da amostra para enxergar diferenças se presentes entre esses grupos é de 64 indivíduos para cada grupo, pelo menos. E eu utilizei cerca de 30. Então, vejam que nesta análise, esse meu primeiro trabalho, ele na verdade funcionou como um grupo, um estudo piloto, para que eu tivesse os dados de base, né, para calcular o quanto eu preciso para ter uma análise definitiva, e aí sim bater martelo, existe uma diferença definitiva ou não existe uma diferença definitiva entre os grupos, tá bom? Então daí a importância de, uma vez visto o resultado do exame, né, a gente possa olhar e falar assim, eu bato o martelo de que isso é significantemente diferente ou não, eu preciso ampliar o tamanho da amostra para ter um resultado seguro final. Nesse outro exemplo, eu estou comparando também aqui dois grupos, aqui é a altura mediana da família, é o que a gente chama de alvo genético da família, e aqui eu tenho o score de estatura dos pacientes que eu estou avaliando. Bom, eu procurei a distribuição não foi paramétrica, então aqui está dizendo que falhou o teste de normalidade, está aqui dizendo o teste de normalidade falhou, portanto o teste a ser utilizado é o Mann-Whitney, ok? Aí aplicado o teste Mann-Whitney, nesse caso houve uma diferença entre a estatura da família e a estatura dos indivíduos que foram avaliados. Tá bom? Então aqui é quando a amostra tem distribuição não paramétrica e eu estou comparando dois grupos. Essa é a visualização gráfica desse teste. Então aqui está o alvo da família com uma grande dispersão, né, e uma distribuição que claramente não é paramétrica, e aqui a estatura dos pacientes que tem sim uma distribuição paramétrica, e essa distribuição, né, comparada, essa mediana comparada com essa, teve uma diferença significante. E aqui está o teste aplicado, né? Outro exemplo, desculpe, em qual eu estou avaliando, voltando, né, quando um exemplo de quando, por exemplo, a distribuição não seja paramétrica, utilizando então um teste de Mann-Whitney para aquela casuística, e ela mostra também, claro, uma significância não presente, tá bom? Vamos olhar para o tamanho da amostra também. Bem, agora vamos falar de uma segunda análise que é empregada para quando eu tenho, claro, a mesma amostra no mesmo indivíduo avaliado em dois pontos. É o que a gente chama de antes e depois, né? Eu faço uma determinada interferência, por exemplo, eu tenho uma pressão arterial medida, eu faço uma interferência e eu avalio de novo depois. Então é o mesmo indivíduo avaliado em dois momentos. A amostra 1 e a amostra 2 do mesmo indivíduo são chamadas de amostras pareadas, né? Então, se a distribuição das amostras nos pareamentos for paramétrica, utilizamos o teste T pareado. Se for não paramétrica, que lá era o Mann-Whitney, aqui vai ser o teste de Wilcox, antes e depois, porém distribuição não paramétrica. Então, vamos ver um exemplo, né? Aqui está para o teste T pareado. Então, aqui o que eu fiz? Eu peguei os indivíduos, por exemplo, para uma estatura, eu fiz um tratamento e eu avaliei 12 meses depois
do tratamento, como foi a evolução da estatura. Então, por isso, eu apliquei antes e depois do tratamento um teste T pareado para o mesmo indivíduo. Então, a comparação ela é este número com esse, este com este com esse, e não o grupo contra outro grupo, né? É cada um pareado com cada um, tá bom? Então, aqui está o resultado. Então, aqui é um gráfico que mostra o antes e depois de cada indivíduo, mostrando que a maioria dos indivíduos aqui houve uma subida, né, no score de estatura. Alguns poucos indivíduos responderam menos, mas a maioria respondeu sim e, portanto, né, aqui o cálculo deu uma diferença significante do antes para o depois. Para quando a distribuição não é paramétrica, então vejam que aqui você tem a distribuição do antes, aqui a distribuição do depois, alguns indivíduos respondendo muito pouco ou não respondendo, outros respondendo desproporcionalmente muito. Então esse antes e depois, a distribuição não é paramétrica. Então o teste aplicado foi esse teste de Wilcoxon, né, do antes e depois. Neste caso, a diferença ainda se manteve significante como um incremento observado da estatura. Um dado importante, quando a gente usa métodos paramétricos e não paramétricos, os métodos que usam distribuição paramétrica da nossa variável, eles são métodos que a gente chama mais sensíveis. Então, eles conseguem perceber diferenças menores. No método que usa, né, para avaliação de amostras de distribuição não paramétrica, os métodos são menos sensíveis, ou seja, a diferença entre as amostras tem que ser muito mais importante para que o método veja. Por outro lado, você pode interpretar o oposto, né? Quando uma resposta de um determinado teste ela mostra uma significância, uma diferença significante por um método não paramétrico, isso quer dizer que a diferença é muito grosseira, é uma diferença muito clara. Já nas diferenças de métodos paramétricos, a gente tem que ver se esta diferença pode ter alguma implicação clínica ou não. Às vezes são diferenças numericamente significantes, mas que a relevância clínica daquela diferença possa não estar presente, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma variação como grupo de 1 centímetro na estatura, então sim, é uma variação significante, mas o impacto desse 1 centímetro pode não ser clinicamente relevante, tá bom? Então, sempre prestar atenção nessa análise clínica de um resultado estatístico. Bom, então agora vamos ver quando a gente vai comparar várias médias, né, de grupos diferentes, acima de 2. Então, eu vou, por exemplo, comparar 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, então acima de 2 grupos, e eu vou comparar médias ou medianas, né, a depender, então, se eu estou com uma amostra paramétrica ou não paramétrica. E também para amostras repetidas, que é a mesma coisa que era aquele pareamento, né, para amostras repetidas, só que aqui mais de 2. Então, é quando eu faço um segmento, por exemplo, em 3, 4, 5 tempos de um determinado indivíduo, então eu vou olhar o mesmo indivíduo em 3, 4, 5 tempos. Então, isso a gente chama de análise de variância, ou ANOVA. Então, vamos dar um exemplo de como isso é feito, tá bom? Então, aqui é o ANOVA One-Way quando ele é a distribuição paramétrica, ou On-Rank quando a distribuição não é paramétrica. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho 3 pontos, ou 3 grupos, né, a serem avaliados, grupo A, B e C. Esses 3 grupos eu faço uma análise de distribuição. Então, se a distribuição foi paramétrica, eu vou aplicar uma nova One-Way. Então, vamos dizer que aqui eu apliquei o teste de normalidade, ele passou, então eu vou aplicar esse ANOVA One-Way, senão eu aplico o On-Rank, ok? Então, aqui é um exemplo de como isso é feito, tá? E vale para medidas repetidas. Então, aquele indivíduo que eu tratei, por exemplo, e observei a altura, no tempo 0, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses. Agora eu tenho múltiplos tempos, é o mesmo indivíduo que eu comparo
cada um dos indivíduos nos seus múltiplos tempos, acima de 3. Então, isso é uma nova para repetidas medidas, né, no mesmo indivíduo. Tá bom? Então, também é uma outra análise não pareada e pareada. Esse é um exemplo, né, de quando eu faço então essa análise pareada nos diferentes tempos. Aqui está o gráfico evolutivo. Então observem que houve uma progressão, né, da estatura, então com ganho de estatura. Só que agora eu vou aplicar um teste que ele me faz o que a gente chama de all pairwise. Ele compara par a par. Então é o 0 com 12, o 0 com 3, o 0 com 6, e aí vai cada um com cada um. Quer dizer, eu vou comparando cada ponto com cada ponto, e aí ele dá uma lista de que diferenças foram significantes ou não. Não é apenas se um é significante, mas quais pontos têm diferenças significantes. Tá? Isso é um teste, um dos testes para comparação múltipla de pares, é esse Turkey Test. Bem, nós estamos chegando mais ou menos no final. Agora eu vou mostrar para vocês exemplos, né, de associação de duas variáveis. Então, de tudo que a gente falou anteriormente, a gente está falando de uma variável, né, e agora nós vamos falar em comparação de duas variáveis. Então, aqui a gente inclui o cálculo de coeficiente de correlação de Pearson, né, a correlação de Spearman e com ou sem regressão linear. Então, nós vamos falar sobre essa correlação de duas variáveis. Tá bom? Então, quando a gente calcula a correlação entre duas variáveis, né, a primeira coisa a ser feita é o cálculo de coeficiente de Pearson, que vai dizer se existe a correlação ou não. Né? Neste caso, por exemplo, a correlação é perfeita, né? Dá para ver praticamente uma linha traçada. O coeficiente de correlação de Pearson é igual a 1, portanto, é uma correlação perfeita. Neste caso, o coeficiente de correlação é 0,88, então existe uma correlação com algum grau de dispersão, mas é uma correlação positiva, na medida que esta variável aumenta, esta também, e um valor dessa variável praticamente permite predizer o valor da outra variável. Aqui a mesma coisa, um coeficiente de correlação muito bom, porém um coeficiente negativo, né? Na medida que eu aumento essa variável, aqui diminui. Então, mas de qualquer maneira eu consigo, sabendo uma variável, imaginar ou correlacionar qual é a outra variável. E aqui uma ausência de correlação, coeficiente baixo, então eu não consigo, olhando para uma variável, imaginar quanto será a outra variável. Tá? Esse é o coeficiente de Pearson. Tomar alguns cuidados. Quando a gente faz esses coeficientes e calcula, mesmo com reta de regressão, às vezes é diferente a setorização daquilo que eu estou olhando. Aqui eu usei uma das variáveis, por exemplo, a idade, a outra variável, o índice de massa corporal. Vejam que quando eu olho, existe correlação entre a idade e o índice de massa corporal. Conforme a idade aumenta, aumenta o índice de massa corporal e o coeficiente de correlação é de 0,6, ou seja, olhar uma variável aqui me dá 60% de possibilidade de reconhecer qual é a outra variável. Agora, se eu olhar uma idade específica, vamos dizer que eu vou fazer um estudo e eu opto por olhar apenas indivíduos entre 40 e 60 anos de idade. Então, veja o que acontece. Aqui, entre 40 e 60, o coeficiente de correlação é 0,2. É muito baixo. E não há, neste caso, né, o R é muito baixo, então esse coeficiente de correlação foi muito pobre, essa correlação não existe, na verdade. Então, cuidado quando vocês setorizam uma das variáveis em relação à outra, porque isso pode criar uma imagem falsa de perda de correlação, ou até de ter uma correlação em determinado segmento e não ter nos outros. Cuidado com isso. Um outro aspecto importante é quando se procura avaliar, por exemplo, uma correlação quando as variáveis são dependentes. Então é óbvio que existe uma correlação e você tem até um grau de correlação entre elas que vai mostrar o quanto uma variável interfere na outra. Então não é bem que existe uma correlação, mas existe uma interdependência, né? Então, por exemplo, a glicemia e o valor de cortisol. Um é um interferente do outro neste caso, né? Quer dizer, glicemias muito altas tendem a ter cortisol
vamos dizer, mais altos quando o cortisol é a causa do excesso da glicemia. Então, o hipercortisolismo, um Cushing, por exemplo, ele libera. E às vezes o fator comum pode estar atrás. Eu posso ter, por exemplo, que as catecolaminas, elas tanto aumentam a glicose como aumentam o cortisol. Então eu tenho um fator causal comum que está colocando duas variáveis indo para a mesma direção. Então, tanto existe esse fator comum, como existe a própria interação dessas duas variáveis, né? O maior cortisol gera uma resistência insulínica e gera um aumento da glicose. Então, eu tenho que ter muito cuidado nessa interpretação de correlação entre variáveis e saber se as variáveis são dependentes ou não, tá? Um outro cuidado importante é uma coisa que a gente chama de slope, né? Numa curva, numa reta de regressão, você faz um cálculo, né? A fórmula de regressão, por exemplo, quanto a glicose vai variar a depender da variação do cortisol, e aqui você tem o que a gente chama de slope, né? O quanto este fator é interferente. Uma coisa importante nesse cálculo do slope é exatamente a unidade que é apresentada. Veja, aqui é a glicose em nanomol, e aqui o cortisol em micromol. E aqui eu estou tendo uma que mantém em nanomol, e aqui eu estou tendo o cortisol em massa. Então, sim, o gráfico é exatamente o mesmo, porque a correlação ela não se modifica com a mudança da unidade. Mas o que muda é o slope, né? O impacto que você enxerga naquela variável em relação à determinação da outra. Então, sempre que possível, né, é recomendável de que as unidades sejam de mesma grandeza. Okay? Um outro aspecto importante é daí a importância também nessa análise da visualização gráfica. Então veja, quando você olha para essa distribuição, aqui está o índice de massa corporal e aqui está o valor de cortisol. Então observem que essa distribuição é uma distribuição em U, ela não é linear. Então se eu olhar setorialmente, eu vou falar, olha, eu vou estudar indivíduos que sejam muito obesos, né? Que tem um grau de obesidade mais severo. Sim, eu posso ter uma falsa impressão de linearidade, ou até uma linearidade. Vamos dizer que eu diga que, sim, esses indivíduos com maior gravidade no peso são os que têm Cushing. E aí existe uma linearidade. Quanto maior o cortisol, maior o IMC. E oposto aqui, para indivíduos que têm insuficiência, por exemplo, adrenal. Então, muito cuidado na análise, né? Pegar o mais amplo possível as variáveis e olhar a forma de correlação das variáveis visualmente, porque o método a ser empregado, né, numa distribuição como essa, eu não posso fazer um cálculo de regressão linear, porque é óbvio que a distribuição dessa variável não é linear. Okay? Também quando for fazer correlação entre variáveis, observar os casos que são atípicos, né? Um resultado atípico ele tem que ser identificado, tem que ser repetido, confirmado se aquele valor está correto, se foi um erro de escrita, se foi um erro de cálculo, analisar o impacto que este dado isolado vai ter. Então, por exemplo, esta regressão ela foi feita com o dado presente na análise. E esta outra regressão é sem este dado. Então vejam que modifica completamente o resultado da análise. E claro, este valor só pode ser retirado se ele é impossível. Houve um erro realmente, o valor é impossível, então ele vai ser removido. Ou ele pode ser retirado para uma subanálise e ser descrito em separado. Ele nunca pode ser retirado do estudo, né? Do ponto de vista ético, esse dado, se verdadeiro, ele deve ser apresentado e discutido para que ele possa eventualmente reconhecer uma condição especial e que, por exemplo, possa ser apresentado depois como um relato de caso individual. Bem, para finalizar, eu vou falar algumas palavras, então, sobre quando eu vou lidar com situações em que eu estou comparando proporções, né? Então, são análise de duas proporções ou análise de razões. Os testes mais utilizados são o Q quadrado, o exato de Fisher, e o teste Z.
Vamos ver rapidamente como é que isso é feito. Eu vou usar o exemplo do teste Z. Então, aqui eu estou descrevendo duas populações. São populações com insuficiência hipofisária, uma que tem uma mutação relacionada a essa variante, essa doença, e outra que não tem a mutação. E aí eu quero saber se a presença da mutação facilita, por exemplo, deficiência de alguns hormônios. Então aqui eu estou olhando população com a mutação e sem a mutação, com deficiência de um hormônio hipofisário, que é o TSH, e sem a deficiência. Então eu estou olhando 2 por 2, não é isso? Aqui está o número total das observações, então 27 indivíduos têm a mutação, 51 indivíduos não têm a mutação, tá certo? E aqui está o número de casos que tem deficiência de TSH e de que não tem. Aqui está a fração em cada um, né? A mutação está presente em 74% e aqui a mutação, né, presente em 33% no caso da deficiência de TSH. Então, mutação presente, 74% tem deficiência de TSH, mutação ausente, aqui ó, só 18%, 33% tem deficiência de TSH. E aí eu vou comparar essas proporções. Então, o grupo A, mutação presente, foram 27 indivíduos com uma proporção, uma fração de positivos de 74%, o grupo B, 51 indivíduos com uma fração de 33%. E aí eu comparo essas duas frações e vejo que sim, elas são diferentes, né? No caso, esta frequência, essa fração é maior do que essa, mostrando que sim, o indivíduo com mutação tem maior frequência de deficiência de TSH. Tá? Então esse é um exemplo de como comparar duas proporções, duas frações. Para finalizar, então, nós vamos falar de medidas de associação, e isso é muito útil em estudos de coorte, então elas permitem uma análise direta, né, uma estimativa direta de risco, é o que a gente chama de risco relativo, então este cálculo é feito baseado na exposição e na presença de doença. Então, o indivíduo foi exposto, o grupo, né, de coorte foi exposto a uma determinada situação, lá nós demos como exemplo o aleitamento materno, e depois se ele desenvolveu ou não a doença, por exemplo, diabetes mellitus. Então, com doença, sem doença, exposto ao aleitamento ou não exposto ao aleitamento, e aqui é feito o cálculo e me dá um risco relativo, né, do indivíduo, no caso, não exposto à doença, ao aleitamento, desenvolver a doença. Okay? Então, isso é muito útil em estudos de associação, estudos de coorte. Outro, que é também uma medida de associação, agora de caso-controle. Então, por que aqui a gente vai fazer esse tipo de cálculo? É que o número total de expostos a gente não sabe. Né? Lá a gente sabia o número total de indivíduos expostos, por exemplo, ao aleitamento. Aqui não. Aqui sim, tem indivíduos expostos e não expostos, mas a gente não sabe o número total de expostos. Tá? E eu vou usar então uma base de cálculo que vai me permitir ver um cálculo de chance, né, daquela exposição ter sido relevante para o desenvolvimento da doença. Então é um cálculo chamado de odds ratio, né, que é um cálculo de chance. Aqui eu vou ter também a exposição e o não exposição, o número de casos, o número de controles, né, que tiveram exposição e não exposição e que vão desenvolver então doença no caso ou não vão desenvolver doença. O cálculo é um pouquinho mais complexo e nós vamos ter então um risco relativo de ter essa associação, né, da doença. Para finalizar então, como é que a gente faz para comparar quando eu tenho um determinado, por exemplo, exame, um determinado procedimento que é um gold standard, é um padrão. E aí eu vou inserir um cálculo de alguma coisa nova. Então, nesse estudo eu usei como exemplo, um trabalho que a gente publicou, nós temos classicamente como padrão a identificação da idade óssea pelo método de Gregory-Spine, e a gente estava analisando um novo método de identificação de idade óssea digital, que é pelo método do Bone Expert.
Então, para cada indivíduo a gente fez as duas avaliações, para o Braunschweig e para o Bonexpert. Aqui é a média da idade, tá certo? Que foi observada, aqui grupo feminino, grupo masculino, e aqui a diferença em idade que um método dava. Então, qual é vamos dizer, aqui no mesmo indivíduo, por exemplo, um método deu 10 anos, o outro método deu 9 anos. Então, aqui a diferença seria o 10 menos o 9, seria uma diferença de um ano. E aqui, desculpe, aqui é a diferença e aqui é a média, né? Então, aqui é a diferença de um ano e aqui é a média. Então, se aqui é 10, aqui é 9, o valor marcado aqui é o 9,5, tá bom? Então, fazendo essa correlação, a gente consegue identificar a concordância entre os dois métodos. Isso é muito interessante em análises em que eu tenho um grupo que é o standard, o padrão ouro, e aí eu tenho uma nova análise que eu vou comparar com esse padrão ouro. A mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês é que tudo isto que a gente falou tem que estar no planejamento do estudo. E é por isso que, muito antes de começar a realização, a execução do estudo, nós temos que planejar. Então, planejar múltiplas vezes, ter segurança, domínio do estudo que nós vamos fazer e planos B, às vezes, para determinadas evoluções, para diferentes etapas. Tá bom? E a partir daí sim, nós estamos aptos a poder executar o nosso estudo. Eu deixei aqui só para que vocês possam ter como referência, né, um roteiro global de projeto com todos os pontos que devem ser observados e serem incluídos nesse projeto a ser realizado. E no final, vejam que eu deixei o título mesmo propositalmente para o final. Então, de acordo com tudo que está desenhado, tudo que for enxergado, vocês vão ter uma identificação muito clara daquilo que o estudo pretende e, portanto, a partir daí, o título do projeto vai ficar mais claro, por isso ele deve ser a última coisa que a gente faz. Eu espero que vocês tenham aproveitado e nós vamos, então, depois, posteriormente, ter oportunidade para uma discussão presencial, né, para que a gente possa discutir os aspectos que foram relevantes discutidos durante essa aula. Muito obrigado.